Olá, meu nome é Lara e eu sou mãe do Heitor, que faz parte do transtorno do espectro autista. Heitor hoje tem 3 anos e nossa odisseia começou quando ele tinha 3 meses. A pediatra percebeu que ele não levantava bem o pescoço e quando ela viu que realmente ele não tinha esse poder, essa segurança de mexer o pescocinho, ela nos encaminhou para uma terapeuta. Lá essa terapeuta percebeu que Heitor também não fazia determinados movimentos com os braços, ele tinha um pouco de hipotonia. E aí com o tempo a gente percebeu que ele ia melhorando. Mesmo assim, o que ele melhorava não era suficiente para uma criança da idade dele. Heitor fez tudo o que ele deveria fazer de uma criança dos primeiros meses, mas ele não fez na idade certa. No caso, ele demorou a sentar, demorou a rolar, demorou a levantar o corpo. Além de tudo, ele era muito agitado, vivia o tempo todo mamando, queria colo o tempo inteiro e tinha uma dificuldade enorme para dormir. Entretanto, essas características ainda não foram suficientes para que a gente conseguisse algum diagnóstico do que ele podia ser. É o jeito dele, é a maneira dele agir. E quando ele tinha 8 meses, a pediatra disse que ele mexia muito os braços. Foi a primeira vez que eu vi a pronúncia chamada flap, que ela disse que ele fazia muito esse movimento do flap, de mexer os bracinhos. E que isso fazia parte de uma das características do TEA, do transtorno do espectro. E isso, não vou mentir, me deixou muito abalada emocionalmente, mexeu muito comigo. E digamos que eu dei uma meio que recuada nessa parte de eu vou buscar o que é que ele tem. Não quero saber o que ele tem. Ele é um menino normal, ele tem 9 meses de 8 a 9 meses, eu não vou procurar fazer informação demais. Mas aí a gente viu que realmente ele não progredia como deveria. Heitor, ele só foi engatear com 1 ano. No dia seguinte ao aniversário de 1 ano foi quando ele engateou, geralmente é quando as crianças andam. Heitor só foi andar com 1 ano e 4 meses. Então, quando ele completou 1 ano e 3, que segundo a médica faz parte do limite, que ele já deveria estar andando, ela pediu para que nós procurássemos algum neuro para que fizéssemos uma investigação maior. E os primeiros neuros que fomos, digamos que não foram muito favoráveis. Ele não tem cara de autista. E ouvir isso de um neuro não é muito bom. Mas ele não está indo para a escola. Mas é porque autismo virou moda. Escutei muito isso. O autismo virou moda foi uma das frases que eu mais escutei. E a gente demorou muito para que conseguíssemos não só aceitar a situação, como também aceitar que havia possibilidade dele ser autista e de correr atrás, de encontrar um médico que desse um diagnóstico adequado para o nosso filho. A gente não teve, digamos assim, muito apoio no começo, porque ele tinha um jeito muito espontâneo, ele era muito alegre, ele era sorridente, ele brincava, ele ria. Não, criança demora a falar, criança demora a brincar. Tem algumas crianças que são fechadas, gostam de brincar sozinha. Heitor não era assim. Heitor era agitado demais, o tempo todo, muito agitado, muito distraído, perdia a atenção com facilidade, não olhava muito nos meus olhos e isso doeu bastante no começo. Ele não mamava, quando ele mamava ele não me olhava no olho. E isso mexeu muito comigo na época, mesmo eu querendo dizer, ele não tem nada, ele é normal. Apesar de que a palavra normal para mim não é tão fundamental. E quando passamos a fase inicial de, digamos assim, luto, perda, o medo, aquela angústia de procurar sem saber exatamente o que estava procurando, porque apesar de já existia o transtorno, a gente percebia que ainda era tudo muito novo, porque a reação até dos próprios médicos era contraditória. Por quê? Porque eles esperavam criança grave, então não era uma criança grave. Uma das coisas que eu escutei que chamou muita atenção para mim foi o fato dele obedecer. O autista não obedece, o autista não escuta, a socialização do autista é diferente. E isso impedia com que eles fechassem o diagnóstico, até que eu conversando com a madrinha de Heitor,
E ela disse: eu tenho uma amiga que vai lhe ajudar nessa jornada. E ela me apresentou a Rafaela Presbítero, que conheceu o Heitor. E apesar de ter me dado a notícia, digamos assim, né, que poderia ser a mais triste para uma mãe, ela me deu um porto seguro onde eu pudesse me apoiar. Porque a partir do momento que eu soube que meu filho era alguma coisa, que ele tinha um diagnóstico, eu já sabia que a partir daquele momento eu poderia fazer um novo caminho, uma nova jornada. E eu não me incomodo de Heitor ser autista, já me perguntaram até isso. Na verdade, eu acho lindo o jeito dele, porque Heitor tem uma coisa que eu acho incrível, incrível, incrível. Ele enxerga a vida de uma forma única. Ele é tão espontâneo, tão amoroso na vida, nas coisas ao redor, que ele abraça as árvores. Ele corre atrás das formigas, ele observa o balançar das folhas, ele abre os braços quando o vento está mais forte, e ele só tem 3 anos. Então, ver aquele ser humano daquele tamanho, que muitas vezes está tão agitado, irritado, mal-humorado, mas quando vem alguma coisa boa, nova, ele abraça aquilo ali como se ele fizesse parte de todos aqueles elementos. E ser mãe dessa criatura, para mim, não tem preço. Então, o diagnóstico não doeu. Doeu o medo do futuro, das limitações, das dificuldades. Eu não posso dizer que não fico estressada, não fico cansada, porque eu fico. E não posso dizer também que não é ruim o dia a dia. Mas é mais ruim pelas dificuldades sociais, financeiras como um todo, porque não é fácil ser mãe de autista de forma financeiramente falando. Mas ser mãe de Heitor, do meu Heitor, que é autista, é para mim hoje a melhor coisa do mundo. Então, não foi uma coisa assustadora no sentido de, e as limitações? Limitações estão aqui para serem quebradas. Limitações estão aqui para a gente passar desses limites, para a gente fazer mais conquistas. E Heitor tem um mundo inteiro pela frente, além do fato de que Heitor não é só autista, né? Heitor também tem uma dificuldade maior, que ele tem déficit de atenção, e isso dificulta um pouco mais o aprendizado dele. Mas não como é que eu posso dizer assim? Vai ser um pouco mais cansativo, mas não impossível. E aqui é a minha luz, a pessoa que eu sempre digo que veio para me salvar, tirar daquele lugar conforto e me dar um caminho maior para seguir, iluminar a minha estrada, que vai ser dura, mas com ele vai ser a melhor do mundo. Não solte nunca minha mão, meu filho, que eu jamais soltarei a sua.